Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café Contábil de número 2. É uma grande satisfação estar aqui e nesse vídeo, nesse quadro aqui do nosso canal do YouTube, especificamente eu respondo as dúvidas que vocês mandam lá no nosso Instagram, no Contabilidade Facilitada. Se você não está seguindo, vai lá, @Contabilidade Facilitada, porque a gente posta conteúdos diariamente, tá? Além disso, inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, vai deixando o seu joinha, porque quanto maior, a reciprocidade, quanto maior o engajamento aqui nesse Café Contábil, mais perguntas a gente vai responder, mais a gente vai interagir aqui nesse quadro com vocês. Então a ideia aqui é a seguinte, vocês mandam as suas dúvidas aqui no canal do YouTube ou lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro semanalmente. Eu venho aqui e respondo algumas delas para vocês sobre os mais diversos conteúdos na contabilidade, dicas de carreira, sobre a minha vida pessoal, sobre profissão, entre outros pontos, beleza? Então vamos começar aqui com as nossas perguntas. A primeira pergunta é do Ederson Costa, perguntou assim, como você dividia as matérias para concurso, né? Então eu acredito que concurso público, Ederson, é um misto de 50% organização, 50% esforço, tá? A organização no estudo para concurso público, ela conta muito, tanto que hoje nós temos muito disseminado por aí os serviços de coach, de mentoria para concurseiros. Eu não trabalho com esse tipo de produto, mas você tem N pessoas que fazem esse tipo de prestação de serviço. Então a organização ela é muito importante e ela passa pelo ponto de que, como geralmente as ementas de concursos públicos são extremamente vastas, você não vai conseguir estudar absolutamente tudo que cai na prova e você tem que centrar os seus esforços naquilo que é mais cobrado. E como que você faz isso? Através da organização. Então, no meu caso, quando era um concurso, por exemplo, de nível médio, por exemplo, o concurso de tribunal da FCC, que eu fazia quando eu era novo, então eram 60 questões, se você acertar 57 você estava fora. Tinha que acertar 58, 59, tirar 90 na redação. Eu passei no TRF3, E o que acontece? Você tem que organizar. Esses aí você até consegue decorar e fazer milhares de questões. Agora, num concurso de auditor fiscal, são 22 matérias, você tem que estudar por ciclos, Então, o que é estudar por ciclos? É você ver quais são as matérias que têm mais peso, que vão ser determinantes para a sua aprovação. Contabilidade, direito tributário, português, direito constitucional, direito administrativo, legislação, Hoje em dia, muito TI tem caído cada vez mais frequentemente nessas provas. Você fazer um bom nivelamento dessas e aí você começa a estudar essas disciplinas e de modo a encaixar as revisões. Então, o que eu sugiro a você é que procure sobre ciclo de estudos. Então, ciclo de estudo, você vai montar numa tabelinha do Excel a sua carga diária, vai dividir 1 hora, 1h30 por matéria ali, estudo 4 horas e meia. Então eu vou fazer lá, estudo 1h30, 1h30, 3 matérias num dia. E aí eu sempre gostava muito de revisar a matéria, 10 minutinhos eu tirava para revisão do que eu tinha estudado no dia anterior. Porque tão importante quanto você estudar é você fazer esse processo de revisão. Então procura o ciclo de estudos, Eu sempre estudei muito pelas dicas do Alexandre Meirelles, que era um cara da minha época que era sensacional. Procura na internet o Manual do Concurseiro, é um PDF de 2006 que 99% das pessoas que estudavam no concurso de auditor fiscal da minha época seguiam esse cara, porque ele realmente é muito bom, tá bom? Então procure sobre ciclo de estudos que vai dar bom. Próxima pergunta. Não é contábil, Rúbia Ibanez, Não é contábil. Qual o lugar mais seguro para investir R$10.000 na sua opinião? Olha, Rúbia, a minha opinião é o seguinte, A taxa de juros hoje no Brasil, a taxa Selic, se eu não me engano, está 10,75. É uma taxa extremamente boa para renda fixa, só que a gente, aqui no Brasil, a gente tem cabeça de juros nominal, Você fala assim, beleza, a taxa de juros Selic está 10,75, você consegue alguns investimentos que vão pagar 100%, 120% do CDI, que vai dar mais ou menos isso. Fala, tá bom, essa rentabilidade ao ano. Só que na realidade, se você tem uma inflação de 11%, 12%, os seus 10% não são capazes nem de repor a inflação, Então o que acontece? Só que por outro lado, eu não recomendo que as pessoas vão para o mercado de ações, de fundos imobiliários, de criptomoedas sem que tenham qualquer conhecimento, E o que enriquece mesmo, na realidade, o que vai fazer uma grande diferença na sua capacidade de enriquecimento é o quanto você consegue aportar. E não o quanto esses 10 mil vão render. Porque esses 10 mil você pode colocar num investimento que vai render quase, 0,7, 0,8. Então você vai ter quanto de rendimento disso ao mês? R$100, talvez. E beleza, só que isso não vai ser o que vai alterar muito a sua vida.
Então a minha sugestão é sempre que você procure, né, se você não entende muito de mercado de renda variável, não sei se é o caso, que você deixe isso em um CDB, né, um CDB, um Tesouro Selic, que são investimentos que são praticamente sem riscos, né, que são os investimentos em teses que são rendas fixas mais seguras, e você pega uma pequena parcela, bem pouco mesmo, 500, 700 reais, e se matricula num curso, tipo a Escola Contábil, que você vai ser capaz de multiplicar esse valor. Você vai ser capaz de pegar uma parcela. Comprou Escola Contábil, comprou nosso curso de imposto de renda. Escola Contábil custa 700, imposto de renda custa 300. Você conseguiu 10 clientes, esses 300 já viraram 2.000. E esses seus 10 agora, eles vão virar 12. Consegue entender? E o processo de formação do seu patrimônio vai se dar dessa forma. Principalmente oriundo do seu trabalho duro, né? Porque provavelmente você juntou esses 10.000 ao longo de algum tempo de trabalho, ou teve, não sei qual a origem, obviamente. Mas para que isso possa aumentar significativamente, a melhor forma é através do aporte, porque você tem que entender que no mundo dos investimentos, retorno está sempre de mão dada com o risco. Beleza? Então, meu conselho final para você é esse. Deixa isso em um CDB que rende lá 100%, 105% do CDI de uma instituição financeira segura. Pega uma pequena parte para você investir em um curso de cada vez e você trate de aumentar esse investimento. Beleza? Próxima pergunta é do Martins95. É possível a Escola Contábil ter acesso ao vitalício? Para quem não sabe, a Escola Contábil é o nosso curso que custa 12 vezes R$ 59,90. Vou deixar o link aqui, em que você tem acesso tanto a curso por exame de suficiência, como curso de abertura de empresas, imposto de renda pessoa física, simples nacional, lucro presumido, lucro real, MEI e muito mais. Mas respondendo a sua pergunta, Martins, não é possível, né? Por que não é possível? Primeiro, porque acesso ao vitalício presume que daqui a 50 anos eu tenho que estar lá respondendo as suas dúvidas, o que não é possível, né? E segundo, que a gente tem uma estrutura de pessoal. A Escola Contábil custa 12 vezes 59 e ela entrega muito mais do que a sua faculdade, por exemplo. A gente vai no que realmente importa para o seu dia a dia profissional. Quanto custa uma mensalidade de ciências contábeis numa universidade? 200, 300, 400? A gente cobra muito mais em conta e a faculdade, por exemplo, você não tem acesso vitalício, né? Então a nossa assinatura, como a gente tem uma estrutura de dezenas de pessoas hoje trabalhando, não tem como eu falar, paga R$ 59,90 por mês durante um ano e você vai ter acesso para sempre. Não tem como. Porque R$ 59,90 por mês é o quanto você paga para ter essa qualidade, para ter essa estrutura funcionando. Tá? Para que você tenha aulas atualizadas, para que a empresa ela possa funcionar. Então, infelizmente, não tem como ter acesso vitalício, tá? Próxima dúvida, Letícia Collin pergunta: uma dúvida, eu declaro o veículo no valor de mercado atual ou no valor da compra, tá? Então é muito importante que você entenda o seguinte: os bens no imposto de renda, eles são sempre declarados pelo valor de custo. Então, seja para ações, seja para veículos, seja para imóveis, é o quanto você pagou até aquele momento. Então, se você está com um veículo financiado e você pagou R$5.000 naquele veículo até o momento, esse veículo ele vai ficar declarado no imposto de renda pelo valor de R$5.000, tá? Essa é a regra, é assim que funciona. Então, imóvel, eu comprei um imóvel, só que eu só paguei, sei lá, R$12.000 de um imóvel que vale 200, 300 mil. Então, o seu imóvel no imposto de renda, ele vai ficar registrado pelo valor de custo e nunca pelo valor de mercado, beleza? Só para que você possa entender. É importante e muita gente erra isso. Acho que milhões de brasileiros erram isso em seus impostos de rendas e vocês, contadores, estão aqui para reverter esse papel, tá? A Andresa DS perguntou: você tem vontade de seguir outra profissão pública além de auditor fiscal? Na realidade não, tá? Na realidade não, porque a nossa carreira aqui no Rio de Janeiro ela é muito boa. O trabalho é bem bacana, a gente está no topo no que diz na questão salarial no serviço público. E na minha formação, administração e contabilidade não tem muito para onde ir, né? Não tem muito para onde ir. Vou fazer o quê? Vou trocar por um auditor conselheiro? Não vai ter uma diferença, não tem muito para onde ir, né? Então a Secretaria de Fazenda do Rio é um estado excelente. Poucas pessoas eu já vi saindo daqui para outros concursos, viam que foi para Santa Catarina, não foi para o Rio Grande do Sul, mas são pouquíssimas as situações assim que as pessoas trocam esse concurso e realmente não faz muito sentido para a gente, né? O que faria sentido é pedir uma licença do serviço público para me dedicar à iniciativa privada, como as nossas aulas aqui, né? Sou um professor que gosta bastante de dar aula, mas seguir outra carreira na profissão pública, não. Beleza?
O Vitor Canivelo perguntou, e aí, Gabriel, perícia ou auditoria? A realidade, Vitor, não sei se você já tomou essa decisão, mas suas carreiras são duas carreiras bem distintas, né? Enquanto que a perícia, você vai pegar os processos, você não tem vínculo empregatício com ninguém, você depende de uma nomeação do juiz, ou você então vai ter que fazer parcerias com escritório de advocacia ou procurar algum lugar em que você possa trabalhar, né? A auditoria, você geralmente já tem vínculo empregatício com grandes empresas de auditoria, com empresas que já são firmadas no mercado, você tem um ritmo de trabalho muito mais extenuante. Então, você quer entrar numa área de auditoria, então você tem que saber que você primeiro tem uma idade, às vezes dependendo para isso, empresas de auditoria não aceitam trainees com 30 e poucos anos, em regra, é muito difícil, é muito raro, então 30 anos já não consegue mais entrar, depende qual a sua idade. Enquanto que na perícia você consegue ingressar, né? Vai ser mais fácil, você tem às vezes algum escritório de advocacia que sempre precisa de um assistente, etc e tal, às vezes vai ser mais tranquilo de você fazer. São duas carreiras bem diferentes, mas duas excelentes oportunidades dentro da contabilidade, e você tem que ver qual é o perfil que mais te atrai, né? Qual é o que você mais se identifica. Então você fala assim, eu gosto realmente da área de auditoria, eu me vejo fazendo auditoria de demonstrações contábeis, na área de auditoria independente, de trabalhar com empresas grandes, etc e tal, beleza. Então vai fazer os processos de trainee, vai seguir carreira, você tem ótimos benefícios trabalhando em empresa de auditoria, planos de saúde, pode fazer intercâmbio, pode trabalhar em outras empresas, você pode estudar em instituições de ensino, fazer pós-graduação, tudo isso muitas vezes por conta da empresa. E você pode chegar até o nível de sócio, né? O irmão do meu ex-chefe, por exemplo, ele é um diretor, ele é sócio já na realidade de uma dessas grandes empresas de auditoria. Ele tem uma qualidade de vida muito boa, assim, muito melhor que o meu chefe, por exemplo, que é auditor fiscal e é chefe, né, dos auditores fiscais. Então tem um adicional a mais, etc. E esse irmão que é sócio numa Big Four, ele tem uma qualidade de vida muito boa. Mas só que para chegar nesse ponto, ele trabalhou demais. Né? Trabalhou demais mesmo. Então você tem que pensar o seguinte, o que você privilegia? Né? Porque no longo prazo, você tem que estar numa profissão que tem que estar alinhada com o seu propósito, né? Como você quer viver a sua vida. Então se você preza por trabalhar muito e quer ir longe numa firma já estabelecida, auditoria com certeza. Agora, se você preza pela sua flexibilidade, mesmo que você não tenha garantia de que vai ter trabalho constantemente, mas se você conseguir engrenar, você vai ter trabalhos suficientes para bancar o seu estilo de vida, perícia pode ser uma boa opção, tá? Então vamos lá para a nossa reta final aqui, né? Tem mais 4 perguntas. São as seguintes: você acredita que a pessoa que mesmo que não domine o conteúdo contábil tem chance de ser bom na área? Rangel Lucas perguntou. Tem sim, Lucas. Por quê? Porque o que você estuda na sua faculdade, o que você estuda nas universidades não tem correlação praticamente com o que você vai ver na prática. Isso porque as grades de ensino das universidades elas ainda estão presas em teoria da contabilidade, vai falar para você sobre Luca Pacioli, vai ensinar você a fazer razonete, vai falar para você sobre fundamentos de matemática financeira, como que você vai fazer o... Só que essas coisas você não vai utilizar muito no seu dia a dia. Mesmo que caia na prova do exame de suficiência, por exemplo, são contabilidades aplicadas a SAs. SAs, se você não sabe, são grandes empresas aqui no Brasil. E essas grandes empresas que utilizam a contabilidade das SAs não são a maioria das empresas brasileiras. A maioria das empresas brasileiras, os quase 20 milhões de CNPJs que nós temos ativos no Brasil, são empresas são MEI, são microempresas, são algumas poucas empresas de lucro presumido. Então, se você hoje, infelizmente, a realidade brasileira ela é dominada por o contador, muitas vezes ele é um preenchedor de guia ali, né? O cara não consegue, ele é sufocado pela quantidade de obrigações acessórias, de obrigações trabalhistas, de obrigações contábeis que ele tem que cumprir. Então é possível sim, quando você começa a pegar experiência prática, né? Muitas vezes, inclusive, a galera do fundão mesmo, que vai se dar melhor até na vida profissional. Na minha faculdade de administração aconteceu isso, né? Então, muitas vezes, quantas pessoas você não conhece que às vezes nem era o melhor aluno da faculdade? A minha turma, por exemplo, de administração, a melhor aluna, ela não está tão bem assim na carreira.
Então você precisa entender que são coisas completamente distintas, né? Embora complementares. Muitas vezes, se você for uma pessoa dedicada na faculdade, você vai conseguir ser dedicado à sua carreira e ok, você vai se dar muito bem, mas essa coisa de que eu fui um mau aluno, eu não domino os lançamentos, eu não domino isso, eu não domino aquilo, ou vou ser um mau profissional, não existe, beleza? Então, o Eider Rocha perguntou, você acha que a contabilidade é uma boa área? Eu não só acho, como tenho certeza, né? Eu sempre falo, na contabilidade existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que estão sempre reclamando ali, né? Falando, cara, contabilidade é uma M, né? Vamos pedir até pro editor colocar uma tarde aqui, contabilidade é uma M, né? E existem aquelas pessoas que estão realmente trabalhando, lutando, né? Hoje em dia você consegue abrir muito facilmente o seu próprio negócio, embora você não tenha garantia alguma, né? Abrir o próprio negócio é sempre um risco. Mas você tem um exemplo aí de uma empresa agora, eu contabilizei, por exemplo, que captou 320 milhões com o SoftBank, uma rodada de investimento, sendo avaliada. Então, uma empresa de contabilidade em mais de R$1 bilhão. Então vejam que uma empresa de contabilidade que tem 0,5% de mercado foi avaliada em R$1 bilhão, o que é um valor bastante elevado. Isso mostra o tamanho do mercado contábil, que carece sim de bons profissionais ainda, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa penúltima pergunta, vida e saúde, né? Eu estou formando neste ano, né, alguns trabalhos como contador em vista, mas muita insegurança ainda. É normal, é absolutamente normal, tá? Essa insegurança, ela vai vir para praticamente todas as pessoas que estão começando a trabalhar. Uma forma de você atenuar é se você conseguir um estágio. Mas caso você não consiga um estágio, o que é recomendável é que você comece com trabalhos menores, né? MEI, imposto de renda, comece a fazer algumas aberturas ali de empresa. E aí você vai pegando a prática, mas se você também começar e, cara, vai acontecer alguns erros ali e tal, mais cedo ou mais tarde, mas isso é absolutamente normal, não existe nada que você vai fazer que você vai ser preso por conta disso. Esses erros, geralmente, eles são corrigíveis, né? Então você vai precisar correr esse risco, deixa a insegurança um pouco de lado e vai embora. E a mesma Vida e Saúde perguntou qual calculadora eu posso utilizar na prova do exame de suficiência para fechar o nosso Café Contábil número 2. Você pode utilizar dois tipos de calculadora. Você pode utilizar HP12C ou uma calculadora científica, desde que não armazene texto. Beleza, pessoal? Então foi isso, fechamos o nosso Café Contábil de número 2. Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês e a gente se vê no Café Contábil de número 3. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.